Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Essa é a segunda parte, onde nós vamos tratar daquela tradução do Paulo Henrique, né? Tornou-se alma para viver, né? Esse vídeo aqui eu estou fazendo especialmente para a Ana Lu, foi a única que me pediu, né? Que me cobrou a segunda parte do vídeo, né? Só ela tá querendo assistir, né? Né? Ninguém assiste esse canal, ninguém assiste isso aqui, tá? Gente, lembrar vocês de entrar lá no Apoia-se, o link tá aqui na descrição, porque eu tô com 3 apoiadores só para eu terminar o trabalho dos manuscritos do Mar Morto, gente. R$5 por mês, tá? Essa falta de engajamento de vocês, gente, mostra como o brasileiro não tá nem aí para conhecimento, tá? Eu tô pedindo R$5, você tem R$5, gente. Se eu vier com... Eu tô pedindo para quê? Para eu fazer algo, né, que vai agregar conhecimento para as pessoas, né, algo de cultura, algo de conhecimento, né. Se eu vier aqui e falar para você vender seu carro e dar todo o dinheiro para mim, porque Deus vai te abençoar, aí é capaz de aparecer um monte fazendo isso, né. Não é isso que fazem em certas igrejas? Depois o cara vai, o pastor me enganou, né. Então, né. Mas então, pra você ver como o brasileiro não se importa com o conhecimento, gente. Tem mais de 8 mil pessoas inscritas no canal. Como que eu só tenho 3 apoiadores, né? 2.500 pessoas acessam o site todo dia. Eu tenho 3 apoiadores, tá? No Apoia-se, no Patreon não tem nenhum. Então clica aqui, gente, contribui, tá? Para eu poder terminar o trabalho dos manuscritos do Mar Morto, tá bom? Vamos lá então. Bom, eu já estava ficando com dó, né, do Paulo Henrique, tá? Mas não dá para ter dó, né? Eu estava assistindo hoje de novo o vídeo dele para poder fazer a segunda parte, né? E eu vejo ele falando tanta abobrinha sobre hebraico, né? E com uma segurança incrível, né? Com uma arrogância, né? Com aquela segurança assim de quem sabe tudo do assunto, que a gente fica com raiva, né? A pessoa falando tanta coisa errada e, né, com aquela segurança de que, nossa, estou certo, né? Então a gente fica nervoso, gente. É o que a Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pecais, né? Não tem como não passar raiva de ver, né, a pessoa falando tanta coisa errada assim. Mas vamos lá, tá? A partir do minuto 14:53 do vídeo dele, né? Ele disse que o professor Tiago Santana adulterou o texto, né? Porque ele disse que é como se o professor Tiago Santana tivesse tirando o lamed e colocando o B, né? Porque lamed significa para, né? E B significa em, né? E o professor Tiago Santana estava traduzindo como tornou-se em alma vivente. Essa é a tradução correta, tá? Que apesar do lamed, o significado básico dele ser para, ele pode sim ser traduzido como em, né, dependendo do contexto, tá? Então a tradução do professor Tiago Santana tá certinha, tá? Não tem problema nenhum com essa tradução aí. Aliás, todo mundo traduz desse jeito, tá? Quando a pessoa traduz diferente, o sentido é o mesmo, não muda o sentido, né? As traduções são um pouquinho diferentes, né? Mas o sentido dá sempre o mesmo, né? Que entende que o homem tornou-se em alma vivente, né? Esse é o sentido da frase, tá? Depois eles nos desafiam a mostrar algum lugar onde o lamed é traduzido por em, né? Quando ele fez isso, gente, eu não acreditei, tá? Eu desacreditei, né? Eu não acreditei quando ele falou isso aí, tá? Por quê? Porque isso é uma coisa tão comum, gente. Seria igual você falar assim, por exemplo, né? Me mostra pra mim algum lugar onde I love you é traduzido como eu te amo, tá? Assim, vocês devem estar pensando, pô, mas você não tá exagerando aí? Não tô exagerando, tá? Porque você vai tropeçando em lugares onde o lamed é traduzido em, tá? Quando você lê as escrituras, né? Então, isso aqui foi para provar mesmo, para acabar de vez, tá?
de mostrar, né, que o cara não sabe um nada de hebraico. Nada, tá? O que ele sabe é pouquíssimo. Conhece letrinha, né? Lê ali com a maior dificuldade, tá? Então não dá para levar a tradução de um cara desse a sério, tá? Seria a mesma coisa que um professor de inglês não saber o que significa I love you, tá? Não estou exagerando. Professor de inglês não saber o que é the books on the table, tá? O cara propor um desafio desse que é só abrir assim, ó. Abre qualquer página, assim. É bem capaz de você cair ali num exemplo, tá? De você abrir aleatoriamente, de tanto que tem, né? A impressão que dá é que ele nem se deu ao trabalho de assistir o vídeo do Thiago Santana, que ele criticou esse vídeo, mas parece que ele não assistiu, né? Porque o Thiago Santana já mostra, né, que o Lamed pode sim ser traduzido como em, e ele mostra versículos onde é traduzido como em, né? Então como que ele nos desafia falando assim, mostre para mim aonde, quem já traduziu Lamed como em, mostre para mim, o professor Thiago Santana já mostrou, né? E quem lê a Bíblia em hebraico, não precisa ter lido muito não, quem lê um pouquinho da Bíblia em hebraico, já viu um monte de lugar, gente, porque isso é toda hora, é todo momento, tá? Vamos ver lá o vídeo do Thiago Santana, tá? Então aqui no vídeo do professor Thiago Santana, a partir do minuto 6h32, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Assista o vídeo inteiro, tá? Que é legal para você aprender, né? Mas a partir do minuto 6h32, o Thiago Santana mostra isso aqui, tá? Então eu não vou nem comentar esses versículos porque ele já comentou, mas dá uma olhada lá, né? Ele mostrou 3 versículos onde a preposição lamed, ela tá aqui, né? Ó, ela é traduzida como em, tá vendo? Em, né? Você tem o lamed aqui, o lamed aqui e o lamed aqui. Então não vou nem comentar esses aqui, eu vou comentar uns aqui que eu separei porque eles estão em sequência. Então na sequência, assim, né? Você vai vendo onde o lamed ele é traduzido por em, né? Então ele pediu para mostrar um lugar, né? Tem um monte, né? Então vamos lá. É só você pegar o Êxodo 4 e começar a ler, né? Você vai trombando com lamed significando em, né? Então você vê aqui, ó. Não, Vayam Moshe Vayomer Vehen Lo Yaminu Li, né? E respondeu Moisés e disse, né? E eles não acreditarão em mim, ou não crerão em mim, né? Aqui está o li, tá? Então, o lamed aqui, né? É a preposição lamed, né? E aqui o iod, né? Que é o sufixo pronominal de primeira pessoa. Então, isso aqui significa para mim, literalmente, para mim, né? Por isso que o Paulo Henrique quer traduzir como alma para viver, né? Mas essa é a tradução mais literal e mais básica, né? Dependendo do contexto, muda seu sentido. Aqui nesse versículo não crerão em mim, né? Não crerão para mim, isso não tem nem lógica nem sentido, né? Aí aqui, como nessa versão aqui, João Ferreira de Almeida traduziu como não me crerão, né? Aí é capaz de alguém falar que aqui não tem o em, né? Que eu estou inventando isso. Então eu peguei 2 versões aqui. Peguei a King James, né? Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, né? Então pode sim ser traduzido como em, tá? E se você vier na NVI também, tá? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, tá? Em mim. Então aqui o lamed está sendo traduzido como em, tá? Então, aí o 4.2 aqui não vai ter, né? Deixa eu ver se não vai ter mesmo. Não vai ter, tá? Aí aqui no 4.3 vai ter de novo, né? Vayomer Hashilirehu Artsá Vayashilirehu Artsá Vayeri Le Nahash, né? E ele disse: lança na terra
e ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, tá? Ou seja, é exatamente o caso lá de Gênesis 2:7, né? O homem tornou-se em alma vivente, tá? Aqui, tornou-se em cobra, né? Então, ó, Vayehi le nahash. O que está escrito aqui? Tornou-se em cobra, não é tornou-se para cobra, né? Então tá aqui, né? Ó. Vayehi Hadam le nefesh hayah, né? E tornou-se o homem em alma vivente, tá? Vocês vejam que é exatamente a mesma construção, ó. Vayehi le nahash, então tornou-se em cobra. Vayehi le nefesh, então tornou-se em alma, tá? A mesma construção idêntica, tá? Então, né, ele queria que a gente mostrasse, né? Tá aqui, tá? Que mais que ele quer que mostre? Que I love you é eu te amo, que 1 mais 1 é igual a 2, quer que mostre isso também, tá? Quer que mostre também que o céu é azul, que a grama é verde, né? Toda hora, tá? Toda hora. Vayomer Adonai el Moshe, Shilach yadecha ve'echos bisnavo vaishilach yado vayachazek bo vayehi lemate berrafô, tá? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, né? Tornou-se em vara, né? Vayehi le mate, né? Tornou-se em vara. Você não queria que mostrasse algum lugar, cara? Onde lamed, ó, o lamed aqui, significa em, tá? E se a gente continuar lendo aqui, a gente vai achar mais um monte, porque é uma coisa completamente normal, tá? É muito estranho uma pessoa que diz que sabe alguma coisa de hebraico lançar um desafio desse, tá? Porque, né, é uma coisa que tem toda hora, tá? Não é nada difícil de se encontrar, né? Então, com isso aqui, ele só provou mesmo que não sabe nada de hebraico. Sabe letrinha, né? Sabe ler mais ou menos com uma dificuldade enorme, né? Não está acostumado, né? Não está acostumado a ler o texto, tá? E eu até anotei aqui, né, uma fala dele, né, que ele fala assim no minuto 15:18, ele fala assim, ó: agora eu vou trabalhar com vocês os exemplos das preposições para ficar mais claro do que nunca, né? Ele enfatiza isso, ele coloca tudo em maiúsculo, né? Que não existe possibilidade. Eu escrevi tudo aqui em maiúsculo, não está aparecendo na tela para vocês, mas eu escrevi tudo aqui em maiúsculo porque ele enfatiza isso, né? Ele fala assim, mais claro do que nunca, né? Ele enfatiza, né? Que não existe possibilidade nenhuma, enfatiza nenhuma, né? E coloca, né? Por isso que eu coloquei em maiúsculo aqui também, né? E fala 2 vezes ainda de se traduzir o lamed por em, né? Então, ó o que ele falou aqui, ó, né? Eu vou trabalhar com vocês as preposições, né? Para ficar mais claro do que nunca. Olha o que ele disse. Ele disse que não existe possibilidade nenhuma. Colocou 2 vezes traduzir lamed por em, tá? Olha, eu mostrei aqui para vocês na sequência, né? Então, se você ouve o cara falando um negócio desse, você fica até com raiva, né? Do tamanho da bobagem que o cara tá falando e com aquela segurança, com aquela, né, arrogância, né? Não existe possibilidade nenhuma, né? Pô, cara, bom, né? Beleza, né? A oferta de se tirar o vídeo do ar ainda está de pé. Inclusive, hoje, quando eu fui assistir o vídeo dele, né? Eu achei que ele tinha tirado, né? Eu não estava encontrando, ele tirou. Eu já ia até tirar meu vídeo, né? Ainda bem que eu achei o vídeo, né? O vídeo dele ainda está no ar, tá? Então, é isso aí, gente. Não existe, tá vendo? Não existe possibilidade nenhuma. É só pegar na sequência, né? Êxodo 4:1
Êxodo 4:3, Êxodo 4:4. Já tem 3 exemplos na sequência, exemplos idênticos de Gênesis 2:7, né, onde você traduz como em, né, a tradução lê é traduzida como em. Bom, a partir do minuto 20 e 40 no vídeo dele, tá? O vídeo dele vai ficar aqui também na descrição para vocês verem, tá? Eu não vou mostrar o vídeo dele aqui na tela porque no outro vídeo eu mostrei, né? E ele pediu para tirar, tá? Né, eu não tirei, tá? Eu não vou tirar, a não ser que eu seja obrigado a tirar, né? Mas esse vídeo aqui, para não ter esse tipo de problema, então não vou mostrar ele falando, tá? Mas a partir do minuto 20, 40, tá? Ele lê aqui sobre o que é uma preposição, né? Então ele lê aqui um texto em português sobre o que é uma preposição, tá? E é muito engraçado porque ele fala assim, para você que não sabe o que é uma preposição, né? Toda essa arrogância dele aí, que já é característica, né? Então vou explicar para vocês aqui o que é uma preposição, para vocês entenderem. Então ele lê o texto e não entende o que ele está lendo em língua portuguesa, tá? Ele acha, né? Quer ver? Aqui está falando assim, ó. A preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e independência. Então ele acha que a preposição lamed, ela está ligando nefesh com hayá. Por isso que ele traduz como alma para viver, tá? Mas não é isso, né? Vamos ler lá sobre o papel das preposições em hebraico, tá? Nós vamos lá vou entrar no Google aqui. Nós vamos lá na Wikipédia em hebraico, tá? Então, preposição é milat e achas, tá? E vamos lá na Wikipédia. Então tá aqui, né? Milat e achas, né? Você não falou, né, Paulo Henrique, que você fazia um yeshivá lá só em hebraico, né? Então vamos ler aqui só em hebraico aqui para você entender o que é uma preposição, né? Então aqui, ó, milat yachas ou o milit yachas, hu milit hamehave chelek diber asher metzayen et hayachas ben shine shimot etzen ou ben poal leshem etzen, tá? Então tá falando aqui o seguinte, né? Milat yachas, né? Preposição, ou milit yachas, né? Porque milat, né? Isso aqui tá no construto, que é outra coisa que ele pede também para explicar. Eu já vou falar sobre isso também, né? Então a palavra aqui é milá, tá? Ela tá no construto, então fica milat, né? Então fica a palavra de dependência, tá? Palavra de dependência ou partícula de dependência. Eu não sei como traduziria isso aqui em português. Literalmente a partícula de dependência, tá? Milit yachas, né? Milat yachas eu sei que é preposição. Isso aqui não sei. Talvez traduziria como preposição também, né? Porque é ou, né? Bom, mas tudo bem. Ela é uma partícula, né? Que constitui uma parte do discurso, tá? Que aponta a relação entre dois substantivos, né, shemot etzen, né, substantivos, ou entre um verbo, né, e um substantivo, né, boar, le, shen, etzen. Você tá vendo aqui de novo, ó, a preposição shen aqui, ó, a preposição shen não, desculpa, a preposição lamed aqui, eu não posso traduzir ela literalmente, ó, se eu for fazer igual o Paulo Henrique tá querendo, ó, ou entre um substantivo para ou entre um verbo para um substantivo, tá? Então eu não posso traduzir isso aqui como para, porque nós não falamos isso, nós não falamos entre uma coisa para outra, nós falamos entre uma coisa e outra, né? Então ela é uma partícula que faz a relação entre um verbo
e um substantivo. Tá vendo que a preposição lamed aqui, eu não vou traduzir ela nem como em, mas vou traduzir ela como e, né? Porque é assim que nós falamos em português. Eu não posso traduzir isso aqui como para, fica sem sentido, tá? Bom, então, vocês viram como é que é, né? Então, o que ela faz? Ela faz a relação ou entre dois substantivos, tá? Ou então entre um verbo e um substantivo, que é exatamente isso aqui, né? A relação entre um verbo e um substantivo que está fazendo lá em Gênesis 2:7, tá? Vamos lá no Gênesis 2:7. Então, olha só, Vayehi, né? Esse aqui é o verbo e o substantivo é aqui, né? O nefesh, é a alma, certo? Então, Vayehi Hadam le nefesh hayah. Então, essa é a função dele, né? A função da preposição, né? É fazer a relação entre este verbo e este substantivo, tá? Se a gente for lá em Êxodo 4, né? Vamos lá. Êxodo 4:3, né? Vayehi le nahash, né? Então, se tornou-se em serpente, tá? Então, você faz a relação entre este verbo e entre este substantivo, tá? Agora, o que ele está dizendo? É que o lamed está fazendo a relação entre este substantivo aqui, né? E este adjetivo, que inclusive ele insiste em dizer que isso aqui é um verbo, tá? Isso aqui é um adjetivo, né? É o adjetivo vivente, tá? Isso aqui não é o verbo viver, tá? Viver é hayô, né? Não hayá, tá? Ou então lihayot, que seria no construto, né? Hayô é infinitivo absoluto, lihayot é infinitivo construto, tá? Eu já vou falar sobre isso, né? Vou mostrar no dicionário certinho, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Então, não está fazendo essa relação aqui. Porque a relação é o seguinte, né? É verbo, preposição, substantivo, tá? É a ordem, tá? Fora que ele quer pegar esse lamed aqui e colocar aqui, ó, para dizer que é para viver, tá? Ele não ficaria para viver, ficaria para vivente, tá? Já vou mostrar o porquê, né? Então, o que ele faz é uma bizarrice, é um absurdo, tá? Lê um texto em português, não entende o que lê em português, tá? Muito menos vai entender alguma coisa em hebraico, né? Acha que a preposição está ligando o substantivo com o adjetivo, né? Sendo que ali diz que a preposição ela liga ou um verbo com um substantivo ou um substantivo com outro substantivo, né? E para ligar um substantivo com outro substantivo tem que estar na sequência, né? Não do jeito que está aqui, tudo fora de ordem, tá? O lamed está aqui, você não pode colocar aqui, querer dizer que o lamed está aqui, tá? Ele está aqui, é preposição inseparável, tá? E aí, gente, já se cadastrou lá no Apoia-se para doar para mim R$5 por mês para eu terminar o trabalho dos manuscritos do Mar Morto? Se você não se cadastrou, clica aqui embaixo, cadastra agora, gente, você tem R$5, né? Se eu falar para você que se você cadastrasse, Deus vai abençoar a sua vida, né? Aí você cadastra, né? Se eu falar para você vender seu carro e dar para mim R$20 mil, que Deus vai te dar em dobro, aí você faz, né? Tô pedindo R$5 para eu terminar, né, um trabalho aí para agregar conhecimento para gente, aí ninguém quer saber, né? Esse é o valor que o brasileiro dá para o conhecimento, né? Mas continuando aqui, no minuto 29:50 do vídeo dele, né? Ele insiste em dizer que isso aqui significa viver,
tá? Olha só o que ele escreve aqui, ó, adjetivo feminino, que significa vida, vivo, viver, idade, né? Vocês já viram o adjetivo viver, né? E ele ainda fala que é o Strongs que coloca isso aqui, tá? O Strongs não coloca isso aqui não, tá? O Strongs coloca o raiá, né? Adjetivo é uma coisa, raiá, verbo, que daí seria o viver, é outra coisa, tá? Mas ele quer dizer que raiá significa viver, tá? Isso novamente demonstrando aqui, né, o total desconhecimento dele de hebraico, tá? Porque raiá não é viver, tá? Raiá é viveu, é a terceira pessoa masculino no passado, isso quando é verbo, né? Quando é adjetivo, então é vivente, né? Vivo, né? Nós reconhecemos isso pelo sinal massorético, tá? Aí você vai falar assim, mas lá no original não tinha sinal massorético. Exatamente, aí nós reconhecemos isso pelo contexto, quando não tem sinal massorético, tá? Então aqui, tanto o contexto quanto o sinal massorético deixa muito claro que aqui é o adjetivo raiá e não o verbo raiá, tá? E o erro mais importante aqui é que raiá não é viver, mas é viveu, tá? Aí, ele quer dizer que é viver, porque quando ele pega no dicionário, o dicionário vai dizer que raiá é viver, né? Aí você vai falar assim, mas Samuel, se eu pego raiá no dicionário, tá escrito viver, por que você está falando que não é viver? Tá? Já vou explicar por quê. Porque na língua portuguesa, o nome do verbo é o infinitivo. Agora, na língua hebraica, o nome do verbo ele é a terceira pessoa masculina singular do passado, ou seja, é viveu, tá? Então, quando você pega no dicionário raiá, por que na língua portuguesa vai estar viver? Porque é o nome do verbo, tá? Mas quando você coloca raiá numa frase, isso não significa viver, isso significa viveu, tá? É comum isso aí, tá? Por exemplo, na língua grega, o nome do verbo é a primeira pessoa do singular no presente. Por exemplo, né? O verbo lego. Tá? O que significa lego? Se você pegar no dicionário lego, é dizer. Tá? Só que se você coloca isso numa frase, lego, né? Você não traduz como dizer, você traduz como eu digo. Por quê? Porque no grego, o nome do verbo é a primeira pessoa do singular. O infinitivo seria legging. Aí sim, é dizer. Tá? Então, vamos ver isso no livro, né? Para ninguém falar aí que eu tô inventando, que eu tô mentindo, tá? Então, olha só aqui, ó. O verbo. Esse livro aqui é a Gramática de Gordon Shaw, que é um livro simples também, tá? É um manual de hebraico que eu indico para quem está começando. Excelente. Não se acha mais para comprar, mas se você achar, compre, tá? Essa é a página 13 do livro. Ou seja, isso aqui é uma introdução. Ou seja, ele não sabe algo que está numa introdução de um livro simples, página 13. Não se deu nem ao trabalho de ler a introdução de um livro simples de hebraico, tá? Então, ó, o verbo tem dois infinitivos, o infinitivo absoluto e o infinitivo construto. O infinitivo absoluto normalmente tem 3 radicais sem adição. Exemplo, né? Chamor, né? Chamor, guardar. E poderia servir para ser o nome próprio do verbo. É isso que eu estou falando, tá? Na língua portuguesa, qual que é o nome próprio do verbo? É o infinitivo. É verbo guardar, verbo dizer, verbo amar, né? Esse é o nome próprio do verbo, tá? Então, ó, poderia servir para ser o nome próprio do verbo, se não fosse uma forma que às vezes provoca modificações. O infinitivo construto é bem comum, mas tem formas que fogem um pouco da simplicidade dos 3 radicais
com vogais. Por isso, olha só, por isso a terceira pessoa do masculino no passado do verbo é a forma normalmente adotada para designar o nome do verbo. Embora chamar queira dizer ele guardou, então o que significa chamar? Significa ele guardou. Na gramática técnica, quer dizer verbo guardar. Entenderam? Então é a mesma coisa. Então, o que é chamar aqui? É ele guardou. Só que na gramática técnica ou dentro do dicionário vai estar como? Vai estar guardar. Só que isso numa frase é o quê? Ele guardou, tá? É a mesma coisa. Então se você pegar aqui o verbo hayá, o que ele significa? Ele viveu. Se você for no dicionário, é viver. Entenderam? Porque o nome do verbo é a terceira pessoa do masculino. Então, em uma frase, hayá não pode ser viver. Como que seria na frase viver? O infinitivo absoluto seria assim, ó. Hayô, tá? Hayô, né? Esse é o infinitivo absoluto. O infinitivo construto seria li, riot, tá? Então, esse aqui é o infinitivo construto. Então, seria dessas duas formas aqui. Essa forma aqui também pode ser o infinitivo, só que aí você não fala hayá, você fala hayô, igual aqui, ó. Tá? Então, hayô, hayô, hayô. Se é hayá, igual ele está querendo ali, então não pode ser viver. Hayá é ele viveu, é passado, tá? Hayá só vai ser viver dentro do dicionário, né? Porque no hebraico o nome do verbo é a terceira pessoa masculino singular do passado e na língua portuguesa é o infinitivo. Então só no dicionário que é hayá. Dentro de uma frase é ele viveu, tá? Aí você fala assim, pô, Samuel, mas você está falando que isso aqui também pode ser viver se você pronunciar hayô, né? Sim, né? Mas dentro do contexto não vai dar certo, gente. Porque daí vai ficar assim, né? E se tornou o homem em alma viver. Então, pelo contexto, a gente vê que aqui não pode ser hayô. Aqui é hayá mesmo. E com esses sinais massoréticos aqui, para mostrar que isso aqui é um adjetivo, tá? Tá no feminino, né? Para entrar em concordância com a palavra nefesh, que também é feminina. Então não existe a menor discussão aqui, não existe discussão acadêmica, né? Para dizer se isso aqui é um adjetivo ou se isso aqui é um verbo, porque é muito claro que isso aqui é um adjetivo, tá? Muito claro. Só mesmo um analfabeto em hebraico, como o Paulo Henrique, para dizer que isso aqui é um verbo, tá? Somente um analfabeto em hebraico, tá? Bom, então, para mostrar para vocês que eu não estou mentindo e que isso aqui realmente é um adjetivo, né? O adjetivo vivo, né? Ou vivente, né? No caso seria viva, né? Porque é feminino. Eu vou mostrar aqui no dicionário de Luiz Alonso Schuckel, tá? Veja aqui, ó, os sinais massoréticos, né? Reparem aqui, tá? Vamos colocar bem grande. Para todo mundo ver, até quem não sabe hebraico. Até o Paulo Henrique, que não sabe hebraico, vai conseguir entender isso aqui. Ou não, né? Não entende nem frase em português, né? Estão vendo? Ó, um risquinho aqui, um Tzinho aqui e um pontinho aqui no Yod, né? Isso aqui são sinais massoréticos, tá? Então, ó, aqui que é isso aqui é vivente. Então, se a gente vier aqui no Gênesis 2:7, olha só, a mesma coisa, o risquinho, o Tzinho e o pontinho, tá? Então, essa palavra com o risquinho aqui, o Tzinho e o pontinho,
ela é o quê? O que o dicionário está falando aqui que ela é? Ela é vivente, tá? Agora, o verbo viver que ele está querendo, né? Ele está lá na página 213 do dicionário de Louis Anton Schuckel, tá? Perceba a diferença. Vou colocar bem grande aqui, tá? Bem grande, para até uma pessoa que não sabe hebraico, né? Igual o Paulo Henrique, que não sabe, tá? Até ele vai entender, né? Hayá, tá? Só que esse aqui é verbo, tá? Esse aqui é o verbo. E aqui, hayá, o adjetivo. Veja que aqui no hayá, que é verbo, você tem 2 Tzinhos e não tem o pontinho aqui, ó. No adjetivo, você tem o risquinho, o Tzinho e um pontinho, tá? Então, o que a gente está em Gênesis? A gente tem risquinho, Tzinho e pontinho. Então, é vivente, não é viver, tá? Aí o pessoal fala, mas não foi escrito com sinal massorético, né? Então, como é que você vai saber se é adjetivo ou se é verbo, né? Como que eu sei se é adjetivo, se é verbo, se não tem sinal massorético, tá? Porque foi escrito sem esses pinguinhos aqui. Vamos até tirar pra gente ver, ó, gente. Você pode vir aqui na opções de fonte, ó, com massorético, sem massorético. Então, sem massorético, clico aqui abrir versículos, ele vai tirar, né? Então é assim que é escrito, ó, hayá, né? Assim que foi originalmente escrito, tá? Como que eu sei se isso aqui é um verbo sem adjetivo, então? Porque daí, tanto faz. Aí pode ser esse aqui, né? Que é o adjetivo. E pode ser esse aqui também, que é o verbo, no caso. Cadê o significado do verbo aqui? Ah, tá na outra página. Mas tudo bem, né? Que no caso é o verbo viver, né? Como é que eu vou saber? Vou saber pelo contexto, como eu já expliquei. Esse tornou o homem em alma vivente, tá? Aqui eu tenho um substantivo feminino e aqui eu tenho um adjetivo feminino. Troca isso aqui pelo verbo viver, tá? Esse tornou o homem em alma viver. Não faz sentido, tá? Então, viver aí, então estou pronunciando isso aqui como hayô, tá? Hayô escreve desse jeito, significa viver mesmo, tá? É o infinitivo absoluto, né? E se eu pronunciar isso aqui como verbo hayá, então é ele viveu. Ele viveu, tá? Então, e se tornou o homem em alma vivente, viveu. Né? Então não faz sentido, tá? Então não existe nenhuma discussão de que isso aqui realmente seja que isso aqui realmente seja um adjetivo, tá? Tá concordando com o substantivo feminino aqui, o adjetivo que é feminino também, tá? Então tá tudo normal aqui, não há nenhuma discussão em questão de tradução desse versículo aqui. Todo mundo traduz do mesmo jeito, tá? E tornou-se o homem em alma vivente, ou então dessa forma que também está totalmente correto, tá? E foi feito o homem alma vivente, né? Então, esse versículo aqui, né? Ele muito mais ajuda os aniquilacionistas do que os imortalistas, tá? Esse versículo aqui, isoladamente, né, ajuda muito mais os aniquilacionistas, tá? Para você ter uma interpretação imortalista aqui, né, você precisa de uma interpretação teológica, tá? Mas o versículo cru, literalmente, como ele está escrito aqui, o homem é uma alma e não tem uma alma, tá? E isso vai ficar de acordo com a interpretação imortalista. Desculpa, com a interpretação aniquilacionista, tá? E não imortalista, tá?
para você dizer que o homem tem alma, aí você tem que ir para outros versículos do Novo Testamento, tá? Então, é outro esquema, tá? Aqui o homem, ele é uma alma, por quê? Porque o nefesh, ele é pessoa, tá? Então, uma outra tradução correta seria: e o homem tornou-se uma pessoa viva. Tem gente que traduz como: o homem tornou-se um ser vivo, né? Então, alma no Antigo Testamento é pessoa, não é a parte metafísica do ser humano, tá? Alma. No Novo Testamento, aí já dá esse entendimento de uma parte metafísica do ser humano, tá? Mas no Antigo Testamento, alma é a pessoa, o homem é alma, né? Porque ele é uma pessoa, e ele não tem uma alma, porque ele não tem uma pessoa, ele é. Ele é uma pessoa, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? A pessoa que pecar, esta morrerá. Mas, voltando aí ao Paulo Henrique, tá? Aí, mas voltando aí ao Paulo Henrique, né? Aí ele fala, não. Mas voltando aí ao Paulo Henrique, né? No minuto 30:49, tá? 30:49, ele fala aí mais uma bobagem, né? Ele comenta sobre isso aqui, ó. Tanto o adjetivo quanto o substantivo hebraico fazem parte de um grupo semântico, né? Estado, caso. Pergunta, olha só. Qual é o estado de lenefesh? Tá, isso tá errado também, tá? Ele teria que colocar qual é o estado de nefesh, não qual é o estado de lenefesh, tá? E raiá nesse texto de Gênesis 2:7. E como funciona a sua estrutura no grupo semântico, tá? Quando eu vi isso aqui, né? Eu perguntei, por que esse cara tá fazendo essa pergunta? Entendeu? Esse cara bebeu, cara, pra fazer essa pergunta, tá? Explica pra mim, tá? Por que você tá fazendo essa pergunta, cara? Essa pergunta só pode ser feita, né? Por um analfabeto em hebraico, porque isso aqui não tem sentido, essa sua pergunta, tá? Não tem lógica, tá? Para vocês entenderem, gente, seria a mesma coisa que o professor pergunta pro Paulo Henrique: Paulo Henrique, quanto é 1 mais 1? Ah, professora, 1 mais 1 é 3, né? Aí a professora vai dizer: não, Paulo Henrique, 1 mais 1 é 2. Mas, professora, você está ignorando que Napoleão Bonaparte teve 3 vitórias consecutivas. O que tem a ver, cara, o Napoleão Bonaparte com 1 mais 1 é igual a 2? O que tem a ver, cara? Essa pergunta aqui, ela não tem o menor sentido, tá? Então, o que ele fez? Você vê que ele não sabe nada de hebraico mesmo, né? Você vê que nem saber que isso aqui é viver no dicionário, né? Na frase, se ele quer colocar isso aqui como verbo, né? Então seria ele vive, né? Não sabe isso aqui. Vocês viram que isso aqui está na introdução do manualzinho de hebraico lá do Gordon Shaw. Um livro excelente, recomendo para todo mundo, tá? Tá esgotado, até não se encontra mais esse livro, né? Muito bom, né? Mas lá na página 13 explica isso, que isso aqui é viver no dicionário, né? Numa frase que significa ele viveu, né? Hayá, né? Então, nem isso ele sabe, né? Então, ele pegou, abriu lá a coisa de substantivo, de adjetivo, e viu lá que tem o estado construto e absoluto, né? E resolveu falar isso, né? Vomitar conhecimento para mostrar que sabe alguma coisa de hebraico, entendeu? Ficou pior ainda, cara, você citar isso, porque isso não tem nada a ver, cara. O que é estado construto e absoluto? Vou mostrar para vocês aqui o que é isso, tá? Então é o seguinte, por exemplo, você tem a palavra, igual a gente estava vendo nas preposições, né?
Vamos deixar a letra aqui bem grande para a gente conseguir enxergar, né? Então você tem ele diminui. Você tem lá as preposições, né? Como que é aquilo? É milat e arras, tá? Só que milá, né, é palavra, tá? Então milat e arras significa palavra de relacionamento, tá? Então vai ficar assim: milat e arras, tá? Por que isso? Porque aqui está no absoluto e aqui está no construto. Então, o absoluto e o construto é isso daqui, tá? Seria mais ou menos igual ao genitivo do grego, tá? Então, isso aqui seria o nominativo e isso aqui seria o genitivo, mas é meio diferente, tá? Não é igual não, tá? Mas mais ou menos, tá? Só para ter uma noção aí, né? Então, absoluto, isso aqui significa palavra. Construto, isso aqui significa palavra de, tá? Então, palavra de relacionamento, tá? Outro exemplo aí, por exemplo, davar, né? Então, isso aqui significa palavra, tá? Palavra. Se eu escrever Elohim na frente, né? Fica devar Elohim. Por quê? Quando ela estava isolada, ela estava no absoluto. Então, é davar, palavra. Quando eu coloco ela junto com o outro substantivo aqui, então ela fica no construto. Não modifica a escrita, igual aqui modificou a escrita. Tá? Por quê? Porque aqui termina com re. Então, o construto muda a escrita da palavra. Tá? Mas mudou a pronúncia, né? Então ficou devar, ao invés de davar, ficou devar Elohim. Antes ela estava no absoluto e depois estava no construto. Aí eu te pergunto, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com isso aqui, meu filho? O que isso tem a ver? Seu analfabeto de hebraico. Analfabeto de hebraico que dá aula de hebraico. Quem que te pôs pra dar aula de hebraico? Você enganou o cara lá que você sabe hebraico, cara. Meu Deus, coitado dos seus alunos. Tá? Isso não tem lógica, cara. Qual que é o que isso aqui? Isso aqui tá no absoluto, isso aqui tá no absoluto, e daí? Você tem um substantivo e um adjetivo, cara. Alma vivente, é isso. O que tem a ver aqui falar de estado, cara? Que isso tem a ver? Né? Eu falo pra você que 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 3 porque Napoleão ganhou 3 batalhas seguidas. O que o Napoleão tem a ver com a matemática, meu filho? Que isso aqui, ó, tem a ver com o estado absoluto e construto? Tá? Então é isso. Minha proposta de retirar os vídeos do ar ainda tá de pé. Retira esse seu vídeo do ar, que eu retiro todos esses meus vídeos aqui, né, para não ficar mais tão feio para vocês. Não, eu vou deixar, tá? E pelo amor de Deus, a escola coloca qualquer um aí para ensinar hebraico, pô. Faz um teste decente com o cara para ver se o cara sabe hebraico mesmo. Se é que é verdade que dá aula de hebraico, né? Tá bom? Então é isso aí. Já tá mais que provar que esse cara não sabe nada mesmo de hebraico. Nada. Zero, né? Até a página 13 do livro, Introdução ao Verbo, o cara não se deu ao trabalho de ler para saber que isso aqui é viver no dicionário e não dentro de uma frase, né? Básico, né? Quem traduziu ler com em? Mostrei uma sequência lá. Tá na Bíblia inteira. Ler significa em, cara. Quem que traduziu? Todo mundo traduziu. João Ferreira de Almeida traduziu, né? Os tradutores da King James, né? Saião traduziu. O pessoal lá antes de Cristo na Septuaginta, né? Os 72 sábios lá que traduziram Septuaginta traduziu também, né? O cara que traduziu para japonês, para inglês, para francês, todo mundo traduziu, cara. Todo mundo, tá? Então, é isso aí. Tá, gente? Então, tá aí a proposta ainda, né? De retirar o vídeo do ar. Se você retirar esse vídeo que você fala aí, que o professor Thiago Santana adulterou o texto, né? Não sei o que, né? Só falou bobrinha. Tira do ar que eu tiro esses meus vídeos aqui também, tá? E, gente,
Vocês, vamos lá, vamos dar 5 reais pra mim, pô. 5 reais pra eu conseguir terminar lá o trabalho, senão eu não vou conseguir terminar, gente. Tá 1 ano parado já, tá? Vai lá, gente, valorize o conhecimento, tá? Valorize o conhecimento, é só 5 reais por mês para eu conseguir terminar o trabalho. O trabalho já existe, né? Já tem 3 páginas prontas, só que o total são 54 páginas, faltam 51 ainda, né? E depois que eu terminar esse, eu vou, se o pessoal continuar contribuindo, né? Vou fazer todos os manuscritos, né? De textos canônicos da Bíblia, tá? Do Mar Morto, tá? Ok, pessoal, contribui lá, contribui, gente, não é possível, eu tenho 8 mil inscritos nesse canal, não é possível que só 3 resolveu contribuir. Vamos lá, gente, é 5 reais, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo, letra outra, tchau.